Bom dia, gente. Eu sou o Breno. Então, vou apresentar aqui a minha parte sobre o milho, né? Com o seu nome científico aí, Zea mais. Bom, o milho faz parte da família Poaceae, né? E que, por sua vez, faz parte da ordem da ordem Poales, né? Bom, e falando um pouco sobre a importância econômica do milho, então, bom, se a gente considerar o valor econômico, ele é um dos principais, uma das matérias-primas principais aí, né, dos pratos de culinária típica brasileira, como canjica, mingau, cuscuz, o próprio milho que a gente come, pipoca de milho, né? Pamonhas, bolos. Então, o próprio milho cozido, né? Que é muito bom. Eu, particularmente, gosto pra caramba de milho cozido. Bom, e entre as principais vantagens de cultivar o milho, né? Temos aí a grande demanda, né? A grande utilização desse tipo de cultivo, né, pela indústria e tal. Geram-se muitos empregos com esse tipo de cultivo. O milho, a planta do milho em si, tem uma grande eficiência de fotossíntese, né, das maiores eficiências que tem. E falando um pouco das tecnologias de produção que envolvem esse cultivo, existem muitas variedades de tecnologias disponíveis de conhecimento, tecnologia e também a facilidade do cultivo, né? É um cultivo relativamente simples, digamos assim. É um cultivo bastante enraizado já no agronegócio brasileiro, né? E sem contar que o milho ele tem origem tropical, né? Segundo alguns estudos, ela surgiu no México, né? Ou seja, é um clima tropical, que parece bem parecido com o do Brasil. Então, por esse motivo, ela é bastante adaptada às nossas condições climáticas aqui no Brasil. E isso é um ponto bastante interessante aí. Bom, começando aqui, nós temos... Aqui na direita nós temos uma foto, uma representação de uma semente de milho, né? De um milho. Aqui nós temos o pericarpo na camada mais externa, o líquido externo endosperma, né? Que é onde se armazenam os nutrientes aí e tal, que faz parte aí do sistema embrionário, né? Da semente do milho. Bom, sobre as características morfológicas da planta de milho, a gente tem que o hábito é arbustivo, a raiz pode, como eu disse no slide anterior, pode ser fasciculadas ou adventícias, né? O caule é um caule formado por bainha, ele não tem uma estrutura lenhosa, né, digamos assim. Inclusive, a distância aqui entre os entrenós e os nós, as folhas são bem desse tipo de planta é bem distante, né? É uma característica aí também. Bom, falando aqui das folhas, sobre a composição das folhas, são folhas inteiras, simples, a sua filotaxia é alterna dística, o formato do seu limbo. O formato do limbo da folha é linear, né? O ápice da folha, que é a pontinha lá da folha, é aguda, ou seja, a pontinha aqui da folha é bem fininha, então a gente pode dizer que o ápice é agudo. A base da folha é auricular, ou seja, se a gente prestar atenção numa folha de milho, da planta de milho, a gente vai ver que a base dela se parece muito com a orelha. Se aparenta muito com a orelha. Bom, e o tipo de inervação dessa folha é a que a gente chama de paralelinérvia, né?
que no caso a nervação sai aqui da base da folha e segue até o ápice paralelamente, né? Bom, trata-se de uma planta que tem as duas flores, tanto a masculina quanto a feminina, né? Como eu falei aqui no slide anterior, as flores masculinas a gente pode dizer que estão aqui em cima, né? Que tem os grãos de pólen e tal, fazem parte da estrutura reprodutiva masculina. E as flores femininas a gente pode dizer que é o próprio cabelo aqui da espiga, né? O fruto e sementes. Sobre o fruto, o tipo do fruto é um fruto seco, né? Que a gente fala, porque ele praticamente não tem aquela massa aquosa. Ele é bastante pobre em nutrientes, em líquidos que ficam. Não há praticamente líquido que reveste ali a semente, né? Basicamente, esse fruto, o interior dele é que tem os nutrientes, né? O reservatório de nutrientes pro embrião ali. Bom, e falando um pouco sobre como está distribuído, como esse tipo de cultivo está distribuído no território brasileiro, a gente tem aqui um mapa que representa mais ou menos aonde que está concentrado os maiores cultivos, né, do milho. A gente pode ver aqui que o Mato Grosso e o Goiás são um dos maiores produtores de milho, junto com o Paraná e o Rio Grande do Sul. E ele tá basicamente, ele tá bem espalhado aí pelo Brasil, né? E falando sobre os principais tipos de milho que são cultivados no Brasil, a gente tem o milho de pipoca, que é aquele famoso, né, que a gente faz pipoca e tal. A gente tem o milho doce também, o milho dentado, o milho duro e o milho farináceo, que é um tipo de milho que basicamente tem que a composição dele é bem parecido com a farinha ali. Aqui mostrando um pouco sobre o mapa, a distribuição do cultivo de milho ao redor do mundo, né? A gente pode ver que aqui no norte dos Estados Unidos tem bastante. Na Europa também está bem difundido, tal. Aqui um pouco na Ásia. O Brasil também tem bastante na região sul, né? E um pouco do centro-oeste, tal. Os países latinos aqui mais embaixo também. Essa é a distribuição mundial do cultivo do milho, basicamente. Essa foi a minha apresentação aí. Espero que vocês tenham gostado.